Nós começaremos agora com algumas perguntas ligadas ao que já foi tratado aqui nas 3 palestras. Então, eu gostaria de começar com uma pergunta a Carson, ok? Mark Dever, ok. A pergunta é o seguinte: de forma resumida, como nós podemos definir a doutrina da justificação como nós encontramos na Bíblia? De forma resumida, como nós podemos definir a doutrina da justificação? Como eu disse hoje pela manhã, expondo Lucas capítulo 18, não é? A justificação é quando nós estamos quites com Deus, através de um ato de Deus de pronunciar que a nossa dívida foi quitada. Correto. May I say something more? Some will be thinking of the verses in James, Alguns estarão pensando sobre os versículos em Tiago, which also say that a person is not justified by faith alone. em que parece que o texto diz que não há que as pessoas não são justificadas pela fé somente. So the question then becomes, how does James fit Romans? Então a grande pergunta é como é que o livro de Tiago encaixa-se com a mensagem de Romanos. Is the definition of justification that we have given only Pauline, but not a fair reflection of the whole New Testament? Teria sido essa justificação que eu e Dever demos hoje uma definição tão somente paulina, mas que não se encaixa com todo do Novo Testamento? Again and again, what we find is that the use of vocabulary amongst the New Testament writers is not as technical and narrow as the use of vocabulary in systematic theology. O que nós encontramos e precisamos lembrar sempre é que o uso de terminologia que aparece no Novo Testamento entre os diferentes autores das Escrituras não é tão claro e técnico, por assim dizer, como aquele que nós encontramos nos livros de teologia sistemática. The faith that James is talking about is not exactly the faith that Paul is talking about. A fé da qual Tiago está falando não é exatamente a mesma fé, o tipo de fé que Paulo está falando a respeito. That faith simply believes certain things are true. Aquela fé simplesmente acredita que algumas coisas são verdade. And then James rightly points out the devil himself believes but isn't justified. E aí o Tiago diz, mas o próprio diabo crê e ele não é justificado. Whereas the faith that Paul talks about so trusts Christ that we find our lives transformed by him. Enquanto a fé da qual o apóstolo Paulo fala é de confiarmos, entregarmos a nossa confiança a Cristo. Calvin used to say, we are justified by faith alone, but genuine faith is never alone. O que Calvino costumava dizer é que nós somos justificados pela fé somente, mas a fé nunca é sozinha, nunca vem só. That is, it always, if it is genuine faith, bears genuine fruit. Ou seja, se a fé é uma fé genuína, ela vai dar frutos. Whereas James is talking about the kind of faith that is merely propositional belief and bears no fruit. Por outro lado, a fé da qual Tiago está falando é a fé que é apenas uma proposição da verdade e que não carrega consigo frutos. And in that context he says faith without works is dead. E é nesse contexto que Tiago diz que a fé sem obras é morta. This is simply a way to remind us to be careful, to understand that sometimes the debates, for example, in the 16th century, are not cast in exactly the same vocabulary as is used in the New Testament. Então nós precisamos lembrar que aqueles debates que aconteceram ali no século XVI, eles não usavam exatamente a mesma terminologia do Novo Testamento. When I lectured at a seminary yesterday, Quando eu dei a minha palestra ontem no I seminário, reminded the students of something my father used to say. He was a Baptist pastor. eu lembrei os meus alunos a respeito de algo que o meu pai, um pastor batista, costumava dizer: A text without a context becomes a pretext for a proof text. texto fora do contexto se torna um pretexto para se tornar um texto prova. So we always have to read the text carefully.
Então nós sempre temos que ler o texto cuidadosamente. Acho que uma questão importante que dificulta um pouco a ideia de justificação pela fé é que, em grande parte, muita gente entende fé como um sentimento, uma espécie de mera adesão emocional. Então, as pessoas dizem, eu senti uma fé muito grande hoje no culto. E, por causa da nossa cultura ocidental, entendemos fé como essa proposição, como uma referência de simplesmente aceitar intelectualmente e mentalmente. A própria ideia básica de emuná, que é a ideia hebraica que está por trás do crer, envolve a ideia de confiar plenamente, que é muito mais do que uma mera compreensão, um mero assentimento mental e simplesmente uma mera sensação psicológica. Então, acho que se entendemos isso, ajuda um pouco aí o foco dessa natureza da fé. Só queria, voltando à pergunta original, né? Como podemos definir a doutrina da justificação? Existe essa definição bonita, que é um ato judicial da parte de Deus, onde Ele declara justo, pecador, etc, etc. Eu gosto de colocar de uma forma mais popular, que a justificação é aquele ato de Deus onde Ele nos convoca e nós comparecemos com as nossas mazelas, com as nossas misérias, com a nossa podridão, depravação total, e Ele transfere tudo isso para Cristo, e todas as riquezas de Cristo Ele transfere para nós. Eu acho que essa é uma linguagem onde o povo vai entender realmente, sabe? É uma transação judicial maravilhosa, que deveria levar a gente a pular de alegria, né? Celebrar o resto da eternidade, né? Não só colocando assim, esse é o meu lado mais prático. Como Lutero colocou, Cristo recebe nosso pecado, Ele morre por causa dos nossos pecados, e quando cremos somente em Cristo, nós recebemos a justiça dEle. O que nós temos é uma troca que não dá para ser explicada com meras palavras, com poucas palavras. Uma troca maravilhosa. Segunda pergunta, deixar claro aqui o que nós estamos fazendo nessa primeira parte aqui. Por causa da importância do tema, nós estamos apertando alguns parafusos, por isso a minha pergunta para Mark Dever. Segunda pergunta, também importante. Como distinguir, para Dever, Carson, para os outros irmãos aqui, como distinguir justificação de santificação? Apenas referindo-se à nossa salvação como sendo graciosa. Efésios 2 diz que a salvação é um presente que nos é dado e que ela acontece de maneira instantânea. Em si mesma não é um processo, enquanto a santificação é um processo para a vida toda, também baseada num presente de Deus para nós, mas um presente que nós, através da nossa vida, crescentemente cooperamos nele. Mark Dever and I were talking about this earlier. O Mark Dever e eu estávamos conversando anteriormente sobre isso. And we both agree that there is, again, a differentiation to be made between the way language is used in our confessional statements and systematic theology on the one hand, and the way it's used in the Bible on the other. Nós concordamos os dois que deve ser feita uma diferença entre a forma como entendemos o linguajar bíblico e o linguajar que é usado nos nossos símbolos de fé, que são as nossas confissões, a nossa sistemática. The distinctions that Mark has just given are exactly right in the context of 16th century debates between Catholicism and confessional evangelicalism. E as distinções que o Mark acabou de fazer, elas são muito
propícias, muito pertinentes ao contexto do debate que aconteceu no século XVI entre o catolicismo e o protestantismo. And equally, they need to be understood today. E da mesma forma, nós temos que continuar a entendê-las hoje. But Entretanto, sometimes the New Testament writers use the sanctification word group, the holiness sanctification word group, in slightly different ways. às vezes nós vamos encontrar no Novo Testamento um autor usando o grupo de palavras ligado ao conceito e à ideia de santificação de uma maneira um pouco diferente. The reformers themselves recognize this. E os próprios reformadores reconheciam isso. Calvin distinguished between what he called sanctification and positional sanctification. Calvino, por exemplo, fazia uma distinção entre santificação e santificação posicional, Or sometimes called definitional sanctification. ou santificação de definição, ou definicional. What he meant by that is that if sanctification has to do with setting aside people or things for God, O que ele queria dizer, por exemplo, que se nós entendermos por santificação a separação de coisas e pessoas para Deus, then there is a sense in which when you become a Christian, you've been set aside for God. então existe um sentido de que quando você se tornou um cristão, você tornou-se um separado para Deus. So Paul writes to the Corinthians, and in the first two verses he refers to them as those who have been sanctified in Christ Jesus. Então Paulo, ao escrever aos Coríntios, diz: vós que fostes santificados em Cristo Jesus. But on the narrower definition, this is a most singularly unsanctified church. Mas no sentido mais estrito, quando olhamos para a igreja de Corinto, é a igreja menos santificada de todas. They have sexual sins, Pecados de ordem sexual, heresy about the resurrection, heresias sobre a ressurreição, divisions, divisões, lawsuits, processos, arguments over leaders. debates sobre os líderes. One does not automatically think, oh, that church in Corinth, that's one sanctified church. Ninguém olhava para Corinto e dizia: essa é uma igreja de santos mesmo. But in the positional or definitional sense, they are sanctified. Mas no sentido definicional, na definição, eles são santos, são santificados. They have already been set aside for God. Eles já foram separados para Deus. And in this sense, sanctification is as narrow and as immediate and as once for all as justification. E nesse sentido, o termo santificação, ele é estrito, ele é imediato, da mesma forma como o termo justificação. But in the broader sense, as Mark was saying, and in the sense in which it's usually used in systematic theology, it refers to the process of increasingly being conformed to Christ. Mas no sentido mais lato, na forma como Mark explicou, santificação significa um processo de nos tornarmos como Cristo. Uma última pergunta, então. Quais são as implicações práticas da doutrina da justificação? Quais são os benefícios práticos que nós recebemos quando compreendemos o que é a doutrina da justificação? Vou começar com Silas. Irmão, você estava conversando isso com o Tiago hoje de manhã. Quando a doutrina da justificação não é clara na mente do cristão, na mente do membro da nossa igreja, aquela pessoa ou cai em insegurança, em desânimo, ou ela cai para o lado do legalismo. Ela acha que a salvação dela depende ainda de algo que ela vai fazer, que ela está fazendo, depende do seu processo de santificação. Então cai em legalismo. Ou cai então em depressão, cai em desânimo, porque ela sabe que não está alcançando, não está vivendo, não está conseguindo alcançar o padrão de Deus. E a doutrina da justificação traz essa paz, essa alegria, essa segurança de que nós fazemos a nossa parte, lutamos com a ajuda e o poder do Espírito de Deus, mas a nossa salvação já está garantida. Eu lembro de uma ilustração que eu li muito legal sobre isso, que fala sobre a ponte que foi construída lá em São Francisco, e que no começo da construção daquela ponte, muitos trabalhadores morreram caindo, e todo mundo trabalhava com medo de morrer caindo ali na água. Eles trabalhavam com tanto medo e cuidado que a construção estava indo muito lenta. Daí então o governo veio e colocou uma rede que custou muito cara. Mas com aquela rede embaixo,
caso o trabalhador caísse, ele não morreria, ele seria salvo. Ajudou todos os trabalhadores a trabalhar com mais segurança e com mais rapidez. E a ponte aconteceu muito mais rápido, ficou muito mais barata a obra e tudo mais. E, de certa forma, a doutrina da justificação, que confere para nós a certeza e a segurança da salvação, ela nos dá essa segurança para a gente trabalhar em paz, a gente trabalhar com alegria, com certeza, com confiança, sabendo que a vitória já é nossa, já é garantida. Então eu vejo isso. E outra coisa que eu queria mencionar aqui é que a doutrina da justificação, nós devemos, a Fiel está de parabéns destacar isso nesta conferência, porque é a doutrina que nos separa, e a doutrina que nos separa do islamismo, é a doutrina que nos separa do catolicismo, é a doutrina que nos destaca do budismo, de qualquer outro ismo que existe por aí. No Brasil, o espiritismo, nenhuma outra religião tem essa doutrina maravilhosa que nós temos, que o nosso Deus nos justifica, Ele é o nosso justificador, nós temos certeza da nossa salvação. As outras religiões não têm essa certeza, nós só temos isso, e devemos valorizar mais e mais essa grande bênção. É esta doutrina que responde à grande pergunta e anseio que há no coração humano, desde que ele nasce: qual é a minha situação diante de Deus? É essa doutrina que responde a esse anseio profundo do ser humano, dizendo: você, por causa de Cristo, por causa da sua fé em Cristo, por causa da graça de Deus, você está salvo, você está restaurado ao seu Senhor, ao seu Deus. É isso daí. Seria muito importante entender a realidade da justificação como uma doutrina fundamental para a verdadeira percepção do que é a graça de Deus. Como é que pode eu, sendo tão perverso, de todo tipo, ser recebido diante de Deus, ser declarado sem pecado, justo e plenamente aceito diante de Deus? A minha preocupação dentro da realidade contemporânea é que tem havido muita adesão emocional ao Evangelho, sem que haja uma percepção do que significa isso. Se nós estivéssemos percebendo isso com muita clareza, em primeiro lugar, a gente teria mais felicidade e um coração muito mais alegre diante de Deus. Os nossos problemas pessoais e emocionais seriam menores e a gente trataria as pessoas com base nessa força, dessa graça extraordinária. Nós temos um problema desse sistema kármico, desse sistema de justiça própria. É um vírus, né, um software venenoso que sempre nos leva na direção errada. E aliado a isso, temos um problema que vem do pano de fundo católico, místico, que existe na cultura, que é a ideia de envolve na cabeça da pessoa uma recepção da graça de Deus, da justiça, da santidade de tudo, por meio de cerimônias místicas. Isso está ligado com a ideia que vem do catolicismo, do sacramento, que é ex opere operato, que funciona por si só e que é capaz, de acordo com o catolicismo, de produzir, trazer graça e algum nível de justificação para a pessoa. Então, mesmo que a pessoa, às vezes, na igreja, entenda o Evangelho, é como se a gente tivesse baixado o arquivo, mas não instalou, né? Fez o download, mas não fez o unzip, não fez o arquivo. Então, essas percepções precisam ser ampliadas para que Deus seja glorificado como o nosso autor da nossa justificação em Cristo Jesus. I agree wholeheartedly with these men. I don't think I need to say much more, except... I have to translate you. I agree wholeheartedly with these men. Punkt. Oh my God.
Eu concordo plenamente com esses irmãos. I don't think I need to add much, Não creio que tenha muito a acrescentar, except to re-emphasize that this is at the heart of the gospel. exceto enfatizar que isso é o coração do Evangelho, Such that where you don't have it, you regularly have millions of unconverted so-called evangelicals. de forma que se você não tem isso, o que nós temos são milhões de chamados evangélicos que não são, na verdade, convertidos. In other words, this is not just a picky point for theologians. Ou seja, isso não é só uma coisa cri-cri de teólogos. It orientates the whole thing to what God has done in Christ on the cross. Isso orienta tudo aquilo que Deus fez em Cristo na cruz. And if you lose that center, at some point you have to say, you just don't have the gospel. E se você então perde esse centro, você vai ter que em algum ponto admitir, essa pessoa não tem o Evangelho. So people can talk fluently about knowing Christ and walking with Christ and submitting to Christ and pleasing Christ. E as pessoas então falam fluentemente sobre agradar a Cristo, andar com Cristo e assim por diante. And that language may be in the framework of genuine justification, or it may be apart from it. Mas essa linguagem, ela pode estar associada à justificação, mas pode estar dissociada também. But if it is apart from it, sooner or later, I confess, I start wondering, does this person actually know God? Mas Or is it all smooth talk? quando ela está dissociada, chega o ponto em que eu começo a perguntar: será que essa pessoa está de fato, que ela conhece de fato a Cristo, ou se tornou apenas um linguajar agradável? In my last address on Friday morning, I will argue that the opposite of justification is not no justification. Na minha última palestra, na sexta de manhã, eu vou argumentar que o oposto de justificação não é não justificação. The opposite of justification is self-justification. O oposto de justificação é a autojustificação. And it is hard to think of any sin that we commit whatsoever that is not engulfed in self-justification. E é difícil pensar de qualquer pecado que tenha sido cometido que não seja envolto pelo conceito de autojustificação. But because it's close to lunch, I will spare you from my Friday sermon now. Mas porque está muito perto do almoço, eu vou livrá-los do meu sermão de sexta-feira. I agree. A biblical understanding of justification is essential for the gospel. Eu concordo, uma compreensão bíblica da justificação é essencial para o Evangelho It certainly helps to guard against legalism e nos ajuda a guardar-nos contra o legalismo or against a wrong despair, ou com o desespero, ou contra o desespero, and it brings great glory to God e traz grande glória a Deus as we consider His grace accurately. quando nós consideramos de maneira acurada a sua graça. I just think of the passage we just heard expounded by Don, E eu penso de novo nessa passagem que o Don acabou de explicar, pointing us to 3:25, apontando-nos a 3:25 de Romanos, where he says, God did this to demonstrate His justice. quando o texto diz que Deus fez isso para demonstrar a sua justiça. And then in 5:8 he says God demonstrates His love for us. E em 5:8 ele diz que aí Deus então demonstra o seu amor por nós. So when we understand justification correctly, we see it as a demonstration of both God's justice and God's love. Então, quando nós olhamos para a justificação, nós vemos uma demonstração da justiça e do amor de Deus. And that brings great glory to God. E isso glorifica a Deus. So teach your people this correctly so they will praise God correctly. Então, ensine isso corretamente ao seu povo, para que eles adorem a Deus de maneira correta. And one more implication. E uma implicação mais. This will help you in your evangelism. Isso vai lhe ajudar na sua evangelização. If you don't understand that God justifies like this, Se você não compreende que Deus justifica dessa maneira, you may try to look for good or religiously disposed people. você vai acabar procurando pessoas boas que estão prontas para receber uma religião. But when you realize the sheerness of God's grace in Christ, Mas quando você observa a grandiosidade
da graça de Deus em Cristo. and how he justifies us while we are still sinners, Quando Ele nos justifica sendo nós ainda pecadores, then we and our people may do a better job evangelizing sinners. então nós vamos fazer um serviço melhor evangelizando pecadores. Voltando à palavra do pastor D.A. Carson, eu gostaria só de fazer uma aplicação bem pertinente para nós brasileiros. E para os membros da nossa igreja, pessoas que não são pastores aqui, eu acredito que os pastores já estão conscientes disso, mas vou aqui, quem sabe, abençoar algum membro de igreja que está aqui. Eu sei que eu vejo pelos membros da minha igreja que encontram uma certa dificuldade de estabelecer uma posição, um posicionamento firme e taxativo com relação a pregadores de televisão e grandes igrejas que estão surgindo no Brasil, que, conforme acabamos de ouvir aqui, estamos aprendendo, vendo, se as pessoas não estão pregando isso, não estão pregando a doutrina da justificação pela fé, se as pessoas não estão pregando o Evangelho, essas igrejas não estão criando, não estão ampliando o reino de Deus, estão lotando seus salões com pessoas interessadas na bênção, na autoajuda que pode ser extraída dos princípios bíblicos, das narrativas bíblicas, mas eu creio que está na hora de nós abrirmos os olhos e com amor nos posicionarmos, sabe, olha, como eu vi um pastor amigo meu irmão, ele se posicionou no jornal da sua cidade, num artigo que ele escreveu há 2 semanas atrás, eu passei para muitos irmãos aí por e-mail, e eu digo amém àquele artigo, onde ele se posiciona, ele retrata tudo que está acontecendo em nome dos evangélicos no Brasil, as barbaridades, e ele diz bem claramente, eu e minha igreja não fazemos parte disso, se ser evangélico é isso, nós não somos isso. E num outro artigo ele vai falar o que é ser evangélico, mas está na hora de nós, irmãos, pararmos de ter medo e ficarmos nesse politicamente correto, sabe? Com medo de criticar um Valdomiro, um Edir Macedo da vida. Eu acho que nós temos que nos posicionar, e esses homens não estão pregando isso, infelizmente, é lamentável, mas infelizmente, e não tem como a gente ficar, falando, não, é Deus que está trabalhando, não está, essa é a minha posição. Eu queria terminar lendo Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9. Pela manhã, Marx citou Lutero, a justificação, artigo pelo qual a igreja fica de pé ou cai. E agora você escutou o que Silas acabou de dizer. Talvez isso, para você, talvez isso seja muito impressionante, mas seria interessante ouvir o que Paulo tem a dizer sobre isso aí. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. O que Paulo está lembrando aqui, na controvérsia dele ali na Galácia, entre as igrejas da Galácia, é que os seus adversários não estão ensinando uma outra ênfase do evangelho. Eles estão ensinando uma mensagem completamente antagônica ao evangelho. Então, usando a linguagem bem forte do Antigo Testamento, ele quer lembrar que esses homens que modificaram as boas novas, de que Deus salva pecadores por meio da morte de Cristo, esses homens são malditos. Então, quando nós os colocamos debaixo da pregação dessas pessoas que modificaram a boa nova, nós estamos os colocando debaixo da pregação de homens que são malditos. Nós estamos recebendo veneno, nos colocando numa posição de risco da nossa vida, da nossa relação com o próprio Deus. Obrigado pela paciência. Silas ainda tem uma palavra para nos dar. Amanhã, no mesmo horário, meio-dia e 30, nós continuamos.